Mais uma hora de música. Como vocês estão, queridos alunos do primeiro ano? Hoje nós vamos aprofundar sobre a família da percussão, os instrumentos de percussão, que eu já falei várias vezes em sala de aula. Porém, nós vamos falar de suas características, da sua origem, do significado da sua palavra, que eu espero que vocês se lembrem. O que é que a história diz sobre sua formação, Nós já vimos instrumentos musicais no sentido generalizado, geral. Agora nós vamos falar hoje somente sobre a família da percussão, que eu também vai disponibilizar para vocês outros links de vídeo para que vocês possam ver como se toca o instrumento, alguns, não todos, porque se eu colocar todos, vai ser muito vídeo para vocês assistir, a não ser que vocês queiram, por curiosidade de vocês, pesquisar no YouTube. Você coloca o instrumento de percussão que você quiser, vai aparecer vários vídeos lá, para vocês verem como se toca, como é a formação dele, como ele foi construído, Mas o que significa a palavra percussão? Que vem da origem de percutir, que é o verbo. Percutir é pancada, é bater, É fazer trincar, trim, certo? Então, através disto, os instrumentos de percussão foram criados com uma função específica, num conjunto, numa orquestra, numa banda de música, uma fanfarra de marcha dos quartéis. O instrumento de percussão, ele é responsável pelo pulso, ele é responsável pela marcação do ritmo, é ele que dá movimento à estrutura do ritmo, possivelmente, como consequência, vai ser a própria música. Lembrando que tudo isso está ligado a uma dinâmica. Lembra dos elementos que são responsáveis para o compasso, a construção do compasso, que é a contagem do tempo da música. Então, o instrumento de percussão é peculiar dele a marcação, porque ele pode imprimir velocidade, andamento e contagem. 3 elementos que são inerentes ao corpo de qualquer instrumento de percussão: velocidade, andamento e contagem. A contagem está ligada ao compasso. Toda música tem um compasso. Pode ser um compasso de 2 tempos: 1, 2, 1, 2. Dentro desse tempo de 1, 2, a percussão vai trabalhar o movimento rítmico. Andamento para expressar a forma como a música se manifesta, que aí está ligado à sua velocidade, Andamento na música tem classificações. As classificações gerais: rápido, médio e lento. Porque no futuro a gente vai dar nome a cada tipo de andamento que foi criado através dos tempos na história da música. Ele pode ser também um instrumento solista. Solista, sim. Algumas obras de orquestra, onde está todos os instrumentos tocando: violino, viola, violoncelo, clarinete, trombone, trompa, harpa, piano. Todos eles podem estar tocando junto. A depender da peça que foi composta, podem todos parar e só o instrumento de percussão, através do instrumentista, ou através com a baqueta ou com as mãos. Vocês sabem que os instrumentos de percussão, de elementos para produzir som, ele precisa da baqueta ou precisa das mãos. No caso do atabaque, na nossa cultura brasileira, que é responsável pelos instrumentos de cultura baiana, que veio da África. Quando se toca capoeira,
utiliza muito o atabaque. Então as mãos é o principal propulsor para percutir no atabaque. No caso de uma escola de samba que tem a ala das baterias, se utiliza uma baquetinha para tocar o tamborim, né? Para tocar o surdo, certo? O reco-reco. Então, essa estrutura de utilizar elementos para produzir o som é característico do instrumento de percussão, baqueta ou as mãos. Ele tem uma afinação precisa e imprecisa. E o que é precisa? A afinação certa. Se vocês observarem na bateria, vocês vão ver na bateria que tem umas chaves. É chamada chave de pressão. É ali onde aperta para aquela área onde se bate com a baqueta, onde tem aquela napa, geralmente ou de couro ou de plástico sintético. Ali é onde faz a afinação do instrumento de percussão. O tímpano, aqueles tambores bem grandes na orquestra, também tem, certo? O surdo, certo? Então, é precisa aí a afinação naquela chapa. Ou imprecisa, como é o caso do pandeiro, do tamborim, né? Que não tem uma chave de pressão. Ele já vem pronto para ser tocado, certo? Pode tirar algum ajuste, mas não é para afinação, é para fixar aquela área onde as mãos batem, certo? Outros elementos importantes é a sua origem cultural. Tio, origem cultural é de onde ele veio. Na história da música não existe um consenso, não existe uma afirmação para dizer é isto. Não. Os historiadores falam que a origem dos instrumentos de percussão foram originadas de cultos profanos. E o que é culto profano? Aos deuses das culturas dos povos antigos. Era assim no Egito, era assim no continente, todo o continente africano, certo? Como até hoje. Os instrumentos de percussão é mais usado nos cultos profanos, os cultos da cultura afrodescendente, da cultura indígena, da cultura indiana, certo? Então, a história vai dizer que surgiu a partir desta movimentação cultural, ou seja, nos cultos que eram realizados pelos povos. A aula de hoje é sobre o instrumento de percussão de uma forma sintética para falar sobre a afinação dele, que é precisa e imprecisa. Quando é precisa, tem as chaves de pressão, e aí eu dei o exemplo do surdo, do tímpano, né? Para vocês entenderem. Pandeiro, que é impreciso, não precisa afinar, para vocês se situarem, para vocês saberem como é. E que a palavra percussão significa batida, pancada, percutir, trincar, para produzir. E que os instrumentos de percussão são responsáveis pelo movimento rítmico, a marcação, o pulso, e que três elementos inerentes a eles, que são dele: velocidade, andamento e contagem. Nos outros instrumentos também existem, mas esses três elementos aqui principais é bem característico dos instrumentos de percussão. E aí, exemplos de instrumentos de percussão: pandeiro, tambor, símbolos, axixe, caxica, dodô, bateria, berimbau, ganzá, carrilhão, prato, castanhola, uma gama de instrumento musical. Quando vocês leem a apostila, que também está de forma resumida, mas tem falando sobre o instrumento, vocês vão endossar a memória o assunto de hoje. Se tiver atividade na apostila, responda. Leiam com calma, porque vocês vão conseguir rapidinho responder todas as questões, certo? E depois de em breve tempo, nós estaremos juntos. Tenho fé em Deus que isso vai acontecer, certo? Nós vamos corrigir juntos, certo?
Beijo do tio. Fica com Deus. Esta foi a aula de hoje. Breve a gente está junto. Deus abençoe. Tchau.